Fala rapaziada, mais um vídeo no canal. Vamos falar agora sobre questões técnicas, questão de aprendizado para se aplicar em 2025 e se dar muito bem, ganhar mais grana, crescer, tá? Quero ver todo mundo ganhando grana aí em 2025, desbloqueando cada vez mais a cabeça para crescer e assim a gente cria um fluxo bom, um fluxo positivo. Irmão, te contar só antes de falar sobre a técnica em si, um pouco da jornada que eu tive até aqui, tá? 2020, eu estava no terceiro ano do ensino médio, entrou pandemia, em março, se eu não me engano, fevereiro, março, e aí eu conheci o marketing digital. Eu tinha conhecido um pouquinho antes, mas eu fui realmente mergulhar de cabeça através disso, através da pandemia, porque todo mundo em casa, aquele negócio de anúncio online, aqueles guruzada vendendo curso de 997 para te ensinar a gatilho mental da reciprocidade, aquele papinho torto, né? Mas nesse meio dessa guruzada que eu entrei. E 2020, 2021 foram anos assim um pouco complexos em relação a resultado, porque eu era muito novo, eu tinha 16 anos, então a gente acaba vendo, e isso é muito louco, tá? Isso pode até foder o seu psicológico. E você fica tranquilo porque eu vou te falar que a gente vê muito na internet essa história do porra, moleque de 16, 17, 18 anos, 20 anos que ficou multimilionário através. Cara, isso aí é exceção da exceção. E eu te digo que muitas vezes o cara fez coisas não éticas, tá? Eu falo porque eu já tive em eventos, eu tive no meio dessa galera e eles falam de coisas assim ruins, tá? Que prejudicam realmente outras pessoas, como se fosse normal. Então é uma coisa, cara, é escolhas, tá? Não vou te restringir de nada, eu acho que cada um tem que ter o seu nível de ética aí, mas eu, sempre que tive esse tipo de oportunidade, eu não achava legal, eu falava, cara, é melhor não ir por esse caminho, porque eu curto, né, o barato sai caro no futuro. Então assim, 2020 e 2021 foram anos que eu fiquei estudando bastante, tentei algumas parcerias, até fiz amizade com um grande amigo meu que é o Everton, pra ajudar na agência. A gente criou tipo de uma agência, né, naquela época. Nem eu sabia que era agência direito e tal, mas ali eu tive meu primeiro contato profissional, ganhava, putz, uns R$ 500 qualquer por mês. Mas foi uma experiência legal. Eu tava ali com meus 17 para 18 anos. De certa forma fazia gestão da agência, porque eu tinha que fazer um tipo de uma weekly, que a gente chama hoje, que é uma reunião semanal. E essa reunião eu batia checkpoint de tarefa e tal, fazia copy, fazia tráfego, já mexi com SEO do blog e tal, roteiro para anúncio, enfim. Cara, eu realmente me coloquei no jogo ali durante 2021 e 2022 eu tive uma decepção, vamos dizer assim. Eu saí no início de 22 da agência pra ir morar, eu tinha juntado uma grana e tal, e saí da agência pra ir morar numa casa sozinha, aqui na minha cidade. Pagava um aluguel assim barato, na época na minha cabeça era caro, mas era acho que 800 a 900 reais. E cara, eu perdi toda a grana do aluguel nos primeiros 10 dias, nem isso, acho que em 15 dias eu acho que eu já tinha perdido a grana, papo de uns R$ 5.000 que eu tinha juntado ali. E aí eu tinha perdido a grana com opções binárias. Olha que loucura. Naquela época tava estourado e tal. Por isso que eu falo pra vocês, galera, quem vende isso fica rico. Mas a que custo, sabe? Isso aí, cara, na época eu sofri pra caralho e tal. Hoje eu vejo que foi um atraso. Mas você acaba atrasando a vida de outras pessoas, saca? E eu fui otário, né? Fui bem otário, não pensei duas vezes. Tava começando a vida ali. 18 anos nas costas, tinha acabado de fazer 18 anos, já 2 meses saí de casa. E também na hora eu nem pensei de arrumar um serviço e tal. Cara, saí fora. E tive que pagar multa e tal. Inclusive meu pai que deu uma força na época, que eu fiquei bem zoado. Então assim, 20 e 21 estudei, 22 tive esse problema. E aí tive esse problema e não voltei pro digital, eu fui trabalhar no mundo físico. Então eu fui trabalhar nos comércios aqui da minha cidade. Foi uma experiência boa, vamos dizer assim, só que eu sabia que eu não queria, aonde eu não queria estar era ali, saca? Não queria ser CLT. E aí, cara, eu fiquei 22 ali até quase o final de 22, voltei para essa agência. Voltei para a agência
Já dei um gás maior, 22, fiquei mais um ano até 23. E aí 2024 voltei no mundo físico, só que dessa vez eu voltei para ajudar na loja que meu pai tem, e aí ele tem uma loja de moto aqui, e aí eu voltei meio que, não vou dizer sócio, mas eu voltei em uma outra função, não era parte operacional, eu cuidava mais de parte financeira, atendimento do cliente, levava e buscava, fazia entrega e tudo mais. Também foi uma experiência do caralho, assim, eu acho que toda experiência é válida, tá? Então rodei bastante, cara, tive muita experiência tanto no digital, enfim. Principais skills que eu aprendi ali até 23, começo de 24. Tráfego direto também, mas tráfego pago, principalmente, que era o que eu mais fuçava. Copywriting, aprendi bastante. Secundários, vamos dizer assim, roteiro de vídeo, social media, essas coisas, mas pra mim sempre foi importante copy e tráfego, tá? Da parte do digital. E da parte do negócio físico, que é uma coisa que a gente não tinha no digital, foi muito de parte financeira. Então, aprender a ler um DRE, preencher ali um fluxo de caixa e tal, criar planilhas sobre isso. Então, eu trabalhei bastante nessa parte, achei super legal. E foi repertório, né? A gente vai pegando repertório. E aí, só em 2024 que, que eu já tava. Aliás, em 2023, que eu tava trabalhando na loja do meu pai, eu decidi no final do ano sair para ir morar em Florianópolis. Não me pergunta por quê, eu pesquisei, pensei em Porto Alegre, vi que tinha muitos roubos, era perigoso e tal. Pensei em Floripa, falei, pô, legal, Florianópolis parece ser uma cidade legal, todo mundo fala bem, é seguro e tal, show. Fui pra Florianópolis, eu tinha papo de uns R$ 3.000 na conta, R$ 3.000 na conta. O meu aluguel era cerca ali de 1.200, com custo de vida eu chegava a uns 2.000, 2.500. Então assim, eu tinha grana ali para um mês e pouquinho, tá? Um mês e pouquinho. E eu fui na loucura, na ideia de vender brigadeiro na rua. Acabou que eu não vendi o brigadeiro, eu até levei um dia, eu fiz os brigadeiros e tal. E na minha cabeça era, cara, cada potinho que vinha com 4 brigadeirinhos, eu vou vender por R$ 10. E se eu vender 10 no dia, eu faço R$ 100 no dia. Desses R$ 100 eu vou fazer 3.000 no mês. Porra, já pago minhas contas. Um faturamento de um mês paga a conta de 2 meses. Era umas contas meio loucas assim. Só que eu fui na cara e na coragem. Eu já tava numa fase que eu não aguentava mais ficar na cidade onde eu tava. Eu queria ter contato com pessoas com uma realidade mais abundante, uma realidade que as pessoas pensam realmente em um crescimento. E aí, cara, eu fui e nesse meio que eu saí pra vender brigadeiro foi que eu tive um estalo. Eu falei, cara, eu tô vendendo brigadeiro a R$ 10 aqui. Não vendi nenhum, tá? Eu fui sair um dia pra vender, abordei umas 6, 7 pessoas, não vendi nenhum. Só que no meio desses nãos, daquela frustração, né, de você ouvir um não, eu pensei, putz, tô vendendo a R$ 10 isso daqui, pra fazer 100 no dia. Eu que tenho uma skill de tráfego pago e copy, por que eu não uso isso pra vender um produto de R$ 100, que eu ganhe R$ 100 ali? E se eu vender um por dia, eu tenho R$ 3.000 por mês, sem sair de casa, tranquilinho, mexendo ali. Putz, cenário lindo, né? E aí assim, cara, né, a partir disso eu fui buscar mais sobre vendas. E aí que entra o assunto desse vídeo. Ó, eu tive que fazer uma introdução de 8 minutos para você entender, tá? Porque eu fiquei durante 4 anos, galgando pra lá e pra cá em várias habilidades. Eu era o cara que realmente, cara, eu li papo aí de uns 60 livros em um ano e meio, assim, quando eu comecei realmente. Tudo sobre marketing, tudo sobre negócio e tal, só que era aquele conhecimento que não é direcionado. E não adianta de nada se o conhecimento ele não é direcionado. Claro que ajuda, é melhor do que você não fazer nada, mas se você tiver direção, você vai muito mais rápido. Só em 2024, no início de 24, que eu arrumei um serviço de vendas mesmo, ligação, para uma empresa de lançamento, a gente vendia curso de italiano, que eu fui me tocar do poder que as vendas têm, tá? E até então eu era o cara que, putz, não, eu sou o cara do tráfego, eu sou o cara do marketing digital, e eu, putz, vender não é pra mim. Tinha todo esse preconceito. Mas eu me dei essa chance. E, cara, ali começou a mudar a minha cabeça, tá? Então pra você ver como que a gente tem que ir indo por fases pra ir desbloqueando. Eu tava vendendo brigadeiro a R$ 10 na rua, não vendi nenhum, lembra? E eu falei, putz, se eu vender um produto R$ 100, legal, eu vou ganhar R$ 100 no dia. Acabou que eu não fiz esse projeto por falta de caixa, você tem que ter um caixa para investir, eu não tinha, nem tinha mal para comer, né, final do ano. E aí eu falei, beleza, vou arrumar um trampo que faça isso.
E aí nesse serviço a gente vendia curso, cerca de R$ 2.000 o curso, eu ganhava ali 40, R$ 50 por venda. Mesmo assim eu falei, boa, tá show, vamos lá. E aí começou a abrir minha cabeça, cara, eu ganho aqui R$ 40 por venda, um produto de 2.000. Se eu tiver um produto de 20 mil, eu vou ganhar 400 por venda. E aí que eu comecei a ir atrás. E nessa empresa tinha um cara, que a galera chamava ele de closer, e eu não sabia o que era closer na época, eu falei, putz, legal, interessante, vou saber mais. E o closer, pra quem não sabe, é um cara que só fecha vendas. É como se eu estivesse na reunião e fechava a venda ali. E aí eu fui atrás disso, cara. Coloquei meu currículo em alguns trampos e tal, na modalidade PJ, depois eu faço um vídeo falando disso, que como que CLT não compensa e o PJ te dá muito mais rentabilidade, vamos dizer assim. Tá? O CLT, ele te maqueia. Ele maqueia que você tem proteções com vale transporte, alimentação e tal, mas no fim das contas tá saindo na mesma. Se você ganhasse o dinheiro líquido ali, sem nenhum desses direitos, seria melhor. Então, assim, fui lá, me matriculei para closer, questão ali de 2, 3 meses, consegui uma vaga como closer. E aí ali, cara, minha mente abriu mais ainda. Eu pensei, cara, eu comecei a vender produtos de alto valor, 15 a 20 mil, até 25 mil ali. E eu ganhava ali uma média de 400 a 600, 700 por venda. Já melhorou o cenário. Já comecei a ganhar uma grana que, porra, eu falei, putz, se antes eu ganhava 3 mil no mês pra juntar o aluguel de um mês e do outro, tem mês aí que eu ganhei, só em um mês eu ganhei 6 meses de aluguel. Eu falei, putz, legal, velho, legal isso daqui. É uma coisa que eu tô pondo o mesmo tanto de energia, tô dentro de casa. Detalhe, esse trabalho de closer, até então eu estava trabalhando presencial em todas as empresas, mas esse trabalho de closer era remoto. Então eu trabalhava da minha casa, tinha os horários ali, mas, cara, total liberdade de agenda para agendar com o pessoal e dependia de mim. E aí que eu comecei a realmente entender esse jogo de, cara, o negócio é venda. O negócio é venda. Eu sempre vi o Flávio Augusto falando de venda, tipo, putz, tem que fazer venda, tem que não sei o que, empresa que não vende quebra e tal. Só que você não percebe quando você não tá no dia a dia. E aí que eu me liguei, falei, cara, tem que fazer venda. Se eu tô trabalhando de PJ aqui pra uma empresa, tô tirando X no mês, que é muito mais do que eu precisaria, né, mensalmente. Mas claro, a gente põe pra reserva e tal. Mas eu falei, cara, eu tô montando meu patrimônio aqui. Nessa empresa, em questão de 2 meses, eu já tava bom. Cara, 3 meses eu bati pico de vendas, pico de faturamento, coisa linda. Quarto mês repetimos isso. E aí foi indo. Aí bateu o 8º mês, cara, eu comecei a pensar. Aliás, um pouco antes, né? No 8º foi que eu decidi sair. Mas começou a vir ali aquele próximo passo. E eu acho que quem tem um espírito empreendedor, quem quer um crescimento, sempre visa isso. Então eu visei o próximo passo. O que era o próximo passo? Era como que eu conseguia ter mais lucratividade no que eu faço. E na verdade tiveram duas coisas, né, que me influenciaram. A primeira foi essa questão da lucratividade e a segunda é a questão de construção. Eu como closer às vezes me sentia que eu não estava construindo algo realmente sólido para mim. Eu estava, claro, ajudando a empresa a crescer, é uma coisa que foi muito gratificante e muito legal estar do lado do pessoal, mas eu sempre tive esse negócio de construir algo com minha pitada ali, sabe? O meu propósito, os meus valores. E aí que eu falei, cara, próximo passo, qual que é o próximo passo? Pensa comigo, se eu vendia produtos de 2 mil reais e ganhava 40, depois eu fui vender produtos de 20 para ganhar 400, eu falei, cara, agora eu vou vender produtos de 20, por exemplo, para ganhar 20, porque vai ser meu, entendeu? Claro que tem os custos e tudo mais, mas tirando custo de 20, põe de 15 de lucro no bolso. Olha que bagulho doido. E aí que entra as 3 fases, tá? As 3 fases eu tive que fazer toda essa explicação para você entender a importância de vendas e como que isso me clareou, ajudou a minha vida. Porque antes, como eu falei, eu fiquei patinando por muito tempo, 4 anos patinando, sem saber exatamente o que fazer. Então, eu não sabia se eu trabalhava de gestor de tráfego, se eu pegava trabalho de copy, se eu fazia coprodução. E, cara, o processo é vendas. Para quem quer empreender, é vendas. E até para quem não quer empreender, mas tem ambição de ganhar dinheiro, de crescer, de viajar, vendas. Vendas. A gente vive na melhor época para se vender, para gerar valor. Porque você pode fazer da sua casa, você pode fazer da onde você estiver. Se você quiser viajar, trabalhar com vendas, você pode. Com o seu notebook aqui,
Você pega e faz uma reunião com a pessoa e você fecha uma venda de 20, 30, 50 mil reais, tá? Tem gente que faz isso já. E, assim, é incrível e você pode fazer a mesma coisa. Acredite, você pode, tá? Não pensa que você não pode. Todo mundo pode. Eu, um ano atrás, não ia fazer ideia de que eu teria feito tudo isso que eu fiz nesse ano. Então é o seguinte, quais que são aí as três escadas, tá? Número 1, número 2, número 3. Eu não chamo de nada, é 3 escadas, tá? 3 degraus, melhor dizendo. 3 degraus aí pro seu crescimento. E aqui vai muito para quem tem um viés empreendedor, tá? Primeiro degrau é o degrau que eu passei esse ano. Então todo esse relato que eu dei para vocês do ano passado foi o que aconteceu comigo, que é o relato de você dominar vendas. Vendas não tem a ver com você ser bom de influência, você ser um cara de lábia, se você ser um cara que, puta, o cara é pegador, então o cara é bom que vende. Cara, nada a ver, nada a ver. Isso foi um paradigma muito forte que quebrou na minha cabeça. Porque eu pensava que, cara, um cara bom de vendas é aquela pessoa extrovertida que chega falando com todo mundo na sala e aí fulano não sei o quê. E eu não sou esse cara. Eu sou um cara introvertido, mano. Eu sou um cara na minha, assim, tipo, claro, eu vou interagir e tal, mas eu não sou um cara que vai chegar entre chamar a atenção de todo mundo e não chamar, eu prefiro ficar na minha e não chamar, sabe? Ter resultados em silêncio. Eu prefiro muito mais isso. E aí isso daí quebrou um paradigma na minha cabeça. Falou, putz, então eu não preciso ser extrovertido, eu posso ser um introvertido e trabalhar com vendas? E a resposta é sim. Inclusive, eu já vi estatísticas que introvertidos vendem até melhor. Tem conversões melhores porque o introvertido ele consegue pegar na conversa, ele não é aquele cara que está sempre caçando, vamos dizer assim, distrações. O introvertido ele tem um hiperfoco, então quando entra na parte de rapport, que depois eu posso fazer um vídeo falando sobre técnica realmente aprofundada, mas quando entra na parte de rapport, o introvertido ele vai conseguir ter muito mais empatia, vai entender os sinais inconscientes que que o cliente der ali do outro lado, e dessa forma ele se conecta mais para depois fazer a venda. Então, de uma forma totalmente verdadeira também. Então, quebrei esse paradigma. Eu falei, putz, cara, primeiro degrau, dominar vendas, tá? Dominar vendas. Como que domina vendas? Cara, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Um checklist prático para você aqui. Estuda o mínimo ali sobre script de vendas, spin selling, lê o livro Receita Previsível, que é interessante. Outro livro interessante, Objeções, também. Eu acho que, assim, se você estudar spin selling, ler Objeções e Receita Previsível, e Os Segredos do Lobo também, é bem legal, que é do Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street. Cara, se tu fizer essas quatro tarefas, tu já vai estar bom aqui. E a partir disso você arruma um serviço, PJ pode ser, eu prefiro PJ por questão de remuneração, e começa a trabalhar com vendas. Esse é o primeiro degrau, que você vai ser um operador de vendas. Então você que vai ser o cara que vai conduzir reunião, vai fazer fechamento e tudo mais. E sempre tenha vontade de crescer, que isso conta muito em qualquer empresa, tá? Hoje, na empresa que eu tô tocando aqui, que a gente faz a gestão, eu tô contratando um closer. Então eu vejo muito no perfil comportamental, além da parte de conhecimento prévio, a parte comportamental de ambição mesmo, da cara ter sangue no olho de querer fazer acontecer. Isso conta muito mais do que o cara que já tem anos de experiência com vendas e vai ali só pra fazer o meio campo, entendeu? Então assim, primeiro degrau, cara, domina vendas, se coloca em jogo, é assim que você vai crescer, tá? Fome você não passa mais, se você dominar vendas. Isso que importa. Isso eu garanto pra você. Fome você não passa mais. Eu tenho total convicção que hoje, se tudo der errado na minha vida, fome eu não passo. Porque eu vou saber vender, eu vou pegar algum produto, algum serviço, alguma coisa e vou saber vender. Dominou essa primeira parte de vendas, agora você vai pra segunda fase. Que é a fase, inclusive, que eu tô, tá? Eu tô falando isso daqui, mas eu não cheguei no topo ainda não. Eu vou chegar lá. Mas eu tô na segunda fase. Que é você fazer a gestão de vendedores. Então pensa o seguinte, se eu, Paulo, consigo vender 50 mil por mês, 100 mil por mês, vamos arredondar, que é uma média lá. 100 mil por mês eu vendo para a empresa X. Se eu, Paulo, conseguir gerenciar outros 5 Paulos com os mesmos resultados,
a gente vai ter 500 mil por mês, tá? Claro que com variações de cada um, mas a gestão, ela é o primeiro degrau da escala. O Flávio Augusto que fala muito disso. Então a gestão é o primeiro degrau da escala. Você faz ali 100 mil por mês de receita. Se você conseguir replicar esse método, você vai fazer 5 vezes mais. Se você tiver 5, 6 vezes mais. Se você tiver 6 vendedores abaixo de você. E aí o seu trabalho não vai ser mais fazer operação, fazer reunião. Seu trabalho vai ser fazer que toda essa operação funcione. Então, analisar planilha de venda de cada um, questão de taxa de conversão, taxa de agendamento, todos os KPIs principais ali, isso é importante que você faça. Então é um outro jogo, só que você consegue ter muito mais escala do que se fosse só você. E muita gente fica preso nisso, muito empreendedor está começando, o cara fica aqui, beleza. Ele começa, no começo, velho, você tem que começar ali como vendedor, operação mesmo, conhece o cliente e tal, mas chega um momento que você tem que ir pro próximo degrau, falar, pô, agora eu vou contratar alguém para fazer isso que eu faço. Quando você vê que a demanda tá apertada para esse cara, você traz mais um, depois traz mais um e assim vai indo, tá? Então esse é o segundo degrau aí das vendas, segundo degrau para você conseguir escalar os seus negócios, conseguir, de verdade, nessa segunda fase, eu tô entrando na segunda fase agora. Nessa segunda fase, já dá para chegar múltiplos 6 dígitos mês aí. Estamos falando aí de 200, 300, 500 mil, talvez 1 milhão por mês só com essa habilidade, tá? Porque você vai conseguir fazer uma gestão exponencializada das vendas. Passado isso, cara, qual que é a próxima fase? E essa próxima fase é muito louca. Eu vou chegar lá um dia, não vai demorar tanto, mas eu vou chegar lá e vai ser incrível, porque eu imagino como que é você ver todo o ecossistema funcionando. Mas a terceira fase é a fase que você aprende a formar líderes, tá? Então assim, vamos lá. Começou como vendedor, depois que você ficou ali com alta demanda, já validou o processo, você vai virar um gestor, tá? Quando você vira gestor nessa fase, você é um líder. Então você é o líder da área comercial. Cada líder comercial vai gerenciar mais ou menos ali 4, 5, no máximo 6 outros operadores, tá? Que são os vendedores que realmente fazem ligação ali, chamada de vídeo, fazem a venda no dia a dia. Só que, quando eu, Paulo, estiver na gestão como líder comercial ali e chegar a 6 vendedores, o que eu faço? Como que eu escalo mais isso? E aí que entra o próximo passo da escala, que é você aprender a formar líderes de venda. E isso é incrível, porque pensa o seguinte, você vai ter 6 operadores, você vai estar na gestão. Se você forma um desses operadores como líder, ele vai cuidar dos outros 5. E aí, você pode formar um outro, tirar, para ele formar mais 5, 6 ali. Então você vai ter 2 líderes comerciais, você já vai vir aqui para essa parte mais de liderança, você vai ficar na parte estratégica de vendas, não vai precisar ficar olhando mais para KPIs, olhando ali para planilha de gestão. Sua função vai ser esses 2 heads funcionarem, cobrar deles também. Mas cada head ali, cada gerente vai cuidar de outros 5, 6 operadores. Então você já dobrou, tá? E aí, você como diretor, você pode treinar outros e outros e outros. Você pode ir formando líderes, tá? Do mesmo processo que você fez, você pode fazer com a tua equipe. Então é muito louco e essa é a fórmula da escala. E aí, eu vejo a galera hoje do digital falando... isso me abriu muito a mente, tá? O que eu vou falar aqui eu também falava, mas me abriu muito a mente. Mas galera falando de lançamento, de perpétuo, de webinário. Cara, tudo isso é muito bom. Sim. Apesar do lançamento tá um pouco ruim esses tempos, tá caindo, depois eu faço um vídeo falando disso. Mas enfim, tudo isso é muito bom. Só que tudo isso são funis de marketing, gente. E a gente no digital, principalmente quem trabalhou com infoproduto, trabalha, enfim, tá mal acostumado. A gente tá muito mal acostumado de achar que funil de marketing tem que vender. E não. Por exemplo, um funil de webinário, que você leva a pessoa para uma aula ao vivo e depois você gera conteúdo e depois chama essa pessoa, manda um link de compra para ela. Cara, isso é um funil de marketing webinário. Ao invés de você mandar essa pessoa para uma página de vendas direto, para um checkout direto, manda ela para um formulário, manda ela para uma aplicação, para ela colocar nome, e-mail e telefone, seu time comercial marca uma ligação, melhor, eu fiz assim, mas é melhor até ser de vídeo, apresenta para a pessoa ali,
os benefícios e faz a venda. Tua conversão, de verdade, vai de 1, 2% para 20, 30%. Por quê? No momento que a pessoa está assistindo um webinário e o expert lá, ele faz o pitch de vendas e ele fala, ó, link aqui na descrição, clica e compra. Muita gente vai ter pequenas objeções e não vai comprar. E aí essas pequenas objeções vai fazer muita gente não comprar. Então de 100 pessoas, se você fizer um pitch ali, vai vender para 5, 6, até ok a taxa de conversão 5, 6. Mas se você tiver um time comercial, cara, para chamar esse pessoal interessado, juro pra você vai vender aí 25, 30, tá? E eu tô falando por experiência própria, tá? Até por isso que eu tô trazendo esses números assim, redondos. Parece que eu já sei, mas é porque eu já vi muito acontecer, tá? Eu já tive em operações assim que eu vi isso acontecer, principalmente com webinário. Lançamento, mesma coisa. Perpétuo, mesma coisa. Então isso é uma tendência que para os próximos anos, no digital, isso vai estar cada vez mais acontecendo. Tanto que eu tenho uma consultoria hoje de estruturação comercial. Nem é assunto desse vídeo, mas quem quiser me chama no Instagram lá. Enfim, cara, essa é a tendência. E aí, olhando, eu tô até com minha colinha aqui, que eu coloco em tópicos. Qual que é a vantagem desse modelo? Primeiro deles, equity. Por que equity, Paulo? Porque o negócio não vai depender de você. O que é um negócio que não tem equity? É um negócio que ele depende totalmente do dono. Então, aonde que a pessoa, que outra empresa vai ganhar se ela comprar uma empresa que já depende de você? Ela não vai ganhar nada, porque se você ficar doente, velho, acabou a empresa, entendeu? Agora, se você cria todo esse processo de vendedores, head comercial, forma esses líderes, futuramente você pode ter os diretores, então vai ter um cara que vai só formar os líderes, você vai ficar só na parte, cara, da presidência realmente da empresa. E aí eu tô falando da parte de vendas, né, a parte comercial, mas fora isso, você vai ter que ter as outras partes para a empresa rodar. Então você vai ter um setor de marketing, um setor ali de... Pode ser um setor de marketing, conteúdo, um setor de publicidade para comprar mídia, um setor de financeiro que é importantíssimo. Enfim, tem N setores, tecnologia e automação para você ir fazendo. Só que o coração realmente está aqui nisso que eu falei para vocês, nesses 3 degraus aí das vendas, que é você começar com a operação, passar para a gestão e depois subir para formar líderes. E aí, cara, se você formar líderes, você vai fazer fácil aí milhões por mês, tá? De verdade. Falo por experiência de já ter visto. Ainda não vivi, ainda não, mas já vi muita operação de perto e realmente isso acontece. A força que sua empresa ganha é de múltiplos braços, então não adianta você ficar no seu ego, achar que, não, mas eu vendo 50%. Cara, é melhor você deixar de vender 50% para vender 25%, só que outras 10 pessoas vão vender 25%, do que ficar só você vendendo 50% de taxa de conversão, tá? Eu falei 50%, mas é de taxa de conversão, que eu quero dizer. Então, cara, primeira coisa é equity. Segundo, previsibilidade no fluxo de caixa, você vai ganhar. Então você vai saber que, pô, com 5 vendedores, cada um faz 100 mil, a média é 500. Vai ter mês que vai cair para 400, 450, vai ter meses bons, 550, 600. Só que a média tá ali, porque você tem um processo mapeado, você tem um passo a passo ali do que eles fazem, desde script e tudo mais. E eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre processos, como que você pode... Porque assim, não é só você deixar de ser um vendedor e ser gestor. Se você não passar nada para esse cara que chegou, você precisa treinar ele com processo, com script, playbook. E também não adianta você formar líderes se você não tem processos para isso, se você não treina, não tem um processo de formação de líderes. Então tudo isso é muito importante, tá? Eu estou falando a parte mais, vamos dizer, conceitual, mais visual da parada, mas tem toda a didática ali do que precisa ser feito. Senão qualquer um fazia, né? Então, cara, eu acho que é isso, tá? O principal benefício é isso. Eu vejo que as empresas que realmente querem ficar anos e anos no mercado e querem jogar o próximo nível já estão fazendo isso. Grandes players, você pode ver aí, já estão fazendo isso. Então você tem o Pablo Marçal, que já faz, o Wendel Carvalho, o Érico Rocha, Ladeirinha. Putz, posso ficar citando vários aqui durante tempos. Mas a equipe comercial é uma coisa essencial para quem quer crescer em 2025. Seja você uma pessoa normal, assim como eu comecei um ano atrás, tô pro mercado, velho. Começa com vendas. Se você não tem empresa, não tem nada e quer um trampo legal, vendas. Aprende a vender que você nunca mais passa fome.
Ou então, se você já é empreendedor e ainda está preso nas vendas e tal, pega um gestor, tá? Aliás, desculpa, vira gestor e contrata um vendedor. Então, você vai trazer uma pessoa para fazer o que você faz hoje, que é as vendas operacionais, e você vai para a gestão. E se você já tem isso, talvez você pode até já ter um gestor e tal, começa a formar líderes, tá? Exponencializa essa questão das vendas. Hoje é muito mais fácil no digital você aumentar a demanda de marketing. É só você, cara, aumentar literalmente a verba, criar mais campanha de venda, criar novos anúncios e tudo mais. Antigamente era mó trampo, imagina, você ia ter que fechar uma parceria com outras empresas, anunciar na TV para metrificar. Cara, hoje em dia você tem ali o lead caindo no CRM certinho dos vendedores, você tem um processo muito bem feito. Então, assim, esses são os 3 degraus. Quero dizer que, principalmente esse conceito que eu apresentei aqui, eu me inspirei muito no Flávio Augusto, que é um cara que eu admiro muito, assim, na parte de vendas, empreendedorismo, não tenho o que falar. E vou fazer um próximo vídeo falando também sobre o conceito de equity, que é uma coisa que tem explodido minha cabeça nos últimos dias. Também é uma coisa que, igual vendas, eu ouvia falar, mas não me entrava na cabeça. Agora que eu tô empreendendo, tenho a minha empresa, começa a fazer muito mais sentido. Daí eu falo, putz, esse é o momento para começar a olhar para isso. Então tem os momentos certos, tá? Então, é isso, irmão. Foca em venda, venda é o coração de tudo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer coisa, é só chamar. Valeu!